Olá, aqui é Renata Capai e hoje eu vou falar sobre a respiração. Por que a respiração é tão importante quando a gente fala de controle emocional? A gente não dá o devido crédito a esse movimento que é natural, que é fisiológico. O que é importante da gente entender? Eu sempre comento que a resposta do corpo para a mente ela é mais rápida. Por quê? Corpo é instinto. Se a gente precisar pensar que nós precisamos parar de sentir alguma coisa, é muito lento, porque o pensamento ele vem por uma parte, que é a nossa parte racional, que tem a ver com a nossa cognição, que está interpretando, você está me interpretando agora, eu estou agora pensando para colocar essas palavras para fora. O que acontece? Essa parte, ela não é instintiva. É ela que nos diferencia dos animais irracionais. Os animais irracionais são instintivos, ou seja, eles simplesmente sentem, eles simplesmente reagem e agem, ou seja, ataca ou se defende, enfim, a vida deles está toda pautada nesse movimento. Quando a gente considera essa dinâmica do nosso corpo, porque também nós somos animais, o que acontece? Se a gente agora, nesse momento, se a gente ouvir um barulho lá fora muito estrondoso, o que vai acontecer? Instintivamente a gente assusta, a gente sente no nosso corpo algum desconforto, até mesmo uma descarga de adrenalina por não entender de onde vem esse barulho, e depois a gente racionaliza e vai entendendo que esse barulho faz parte de uma construção que está acontecendo do lado do prédio, e aí eu me acalmo. Claro que eu também posso ter um pensamento e esse pensamento pode desencadear um monte de emoções. O que eu gostaria que você entendesse é que corpo é instinto, corpo é emoção. Então, se a gente quer trabalhar com as nossas emoções, a gente tem que fazer o quê? Colocar o nosso corpo em equilíbrio. Isso é muito importante porque é uma abordagem diferente e mais abrangente do que essa que só leva em consideração que, você tá nervosa? Você tá nervoso? Calma! Poxa, gente, não é tão fácil assim. Isso se dá a partir de onde? Daquela parte da cognição, ou seja, eu estou pensando que eu estou nervosa, então eu estou trazendo mais um pensamento na tentativa de me acalmar. Só que, como as minhas emoções não se dão nessa camada mental, ela pode ser desencadeada a partir de um pensamento, mas, por exemplo, eu tô em outra camada. Então, se eu não trabalho naquela outra camada, fica muito difícil de eu ter um resultado muito rápido. E o que é importante a gente entender? Que a nossa parte mental, ela vai ter sim muito valor e ela vai poder comandar sim os nossos instintos, desde que a nossa parte racional, que é cientificamente o lobo pré-frontal do lado esquerdo, desde que ele esteja devidamente ativado. Eu vou chegar lá, tá? Mas vamos por partes. Quando eu tô falando da respiração, a respiração é o primeiro ponto de controle ou descontrole emocional. Ou seja, a respiração sai do eixo e nesse sair do eixo começa, aí o que acontece? A minha respiração fica ofegante, os meus batimentos cardíacos ficam acelerados, eu começo a suar, ou seja, a gente está falando de sistema nervoso. Sistema nervoso é fisiologia, é a ponte entre o nosso corpo e a nossa mente. Se o meu sistema nervoso está muito ativado, significa que ele está, na verdade, sendo dominado e ativado pelo sistema nervoso simpático. Você não precisa saber disso. É só para, se você estiver me entendendo aqui, já vai fazer muito sentido para você. O sistema nervoso simpático é o sistema que nos coloca em estado de alerta. É aquele que, opa, tem algum problema aqui, eu preciso ficar alerta para que eu possa me defender, para que essa ameaça possa me dar pode ativar o meu radar de luta ou fuga, ou seja, estou atenta para poder fugir ou me defender, que também não deixa de ser uma defesa. Mas olha que interessante, né? Hoje em dia, o que acontece com nós humanos nesse mundo super acelerado e super agitado? A gente sempre está nesse estado de ameaça, de sobrevivência, mesmo quando a gente não está lidando com uma real ameaça. Ou seja, a sensação que tem hoje o tempo todo é que tem um leão aqui atrás, correndo atrás da gente, tentando comer a gente. Só que isso não é real.
Esse leão é o quê? Uma conta para pagar, é a minha tentativa de dar conta de tudo, é a autocobrança, é a cobrança externa. Ou seja, a gente precisa sair desse estado que a gente está o tempo todo nele. É claro que o nosso corpo, ele dá conta de lidar com o estresse. É claro que a gente dá conta de lidar com esses estados latentes. Mas o que é importante? A gente precisa aprender a esvaziar o copo. O que é esvaziar o copo? É a gente sair desse estado de ameaça, de sobrevivência e ir para um lugar de tranquilidade, de recuperação. E aí a gente também está falando de sistema nervoso, mas eu estou falando de um outro sistema nervoso, que é o sistema nervoso parasimpático, é o sistema nervoso que acalma, que é onde a minha digestão funciona perfeitamente, é quando eu consigo emocionalmente pensar claramente, é quando eu consigo racionalizar, tomar decisão, ter autocontrole e muito mais. E como que a gente faz para acionar esse sistema nervoso que nos equilibra e que inclusive nos recarrega para viver outros momentos de estresse? A gente consegue ativá-lo simplesmente com a respiração. E aí eu vou te explicar o poder da respiração. A gente tem um nervo que é o nervo mais importante do nosso corpo, que chama nervo vago. Por que ele é o mais importante? Porque ele conecta os principais órgãos do nosso corpo, inúmeros órgãos. Cérebro, pulmão, coração, intestino, diafragma, vísceras e órgãos. O que acontece? Quando a gente respira profundamente, vocês devem ter ouvido isso milhões de vezes, que quando a gente respira fundo, o diafragma desloca para baixo. Mas olha que interessante, quando ele desloca para baixo, o nosso nervo vago ele é ativado somente quando o diafragma ele se desloca através dessa respiração lenta e profunda, que é com a respiração abdominal. Quando a gente faz esse movimento, o diafragma encosta no nervo vago, o nervo vago recebe essa ativação e manda uma informação rapidamente para o nosso cérebro, ou seja, resposta de corpo para mente mais rápida, ou seja, se eu tô nervosa, se eu ficar pensando, eu tô nervosa, eu preciso acalmar, meu Deus do céu, e ficar só na camada do pensamento, provavelmente eu não vou conseguir não vou conseguir ter um resultado efetivo. Mas se eu consigo racionalizar que eu tô nervosa e eu preciso me acalmar, mando uma resposta do corpo para me acalmar para a mente, eu consigo ter um trabalho mais efetivo. Ou seja, nessa resposta do nervo vago lá no cérebro falando, tá tudo bem lá embaixo, porque o diafragma me tocou. O que acontece? Tô falando de uma forma bem coloquial e bem fácil de entender. O nosso cérebro ele tem a nossa capacidade, quando ele recebe esse estímulo do nervo vago, para produzir neurotransmissores e hormônios para nos acalmar. O que esses hormônios e neurotransmissores fazem? Eles têm a capacidade de lentificar as ondas cerebrais, diminuir os batimentos cardíacos e cortar a produção dos hormônios de estresse. Ou seja, nesse momento entre que o nervo vago manda essa informação e eu consigo lentificar minhas ondas cerebrais, o que acontece? Um pensamento começa a espaçar. Eu não fico com aquele turbilhão de pensamento, com aquele tanto de entulho mental. Não, eu consigo ter mais clareza. Então, esse é um grande movimento que eu te convido a fazer em momentos cruciais do seu dia. Tanto como forma preventiva, tanto quanto uma forma de realmente desacionar esse estado de alerta, né? Então, o que eu te recomendaria? Fazer essa respiração de 5 a 10 vezes na hora que você acordar, na hora que você almoçar e antes de dormir. Assim você vai conseguindo construir uma estrutura emocional a partir de recursos possíveis. E, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, se isso fez sentido para você, me fala o que você achou. Essa conversa aqui só faz sentido se eu tiver a contrapartida. Se você tiver alguma dúvida, eu também estou à disposição. Um abraço! Meu nome é Renata Capai, o vídeo completo desse conteúdo tá no meu vídeo do YouTube. Meu nome é Renata Capai, Meu nome é Renata Capai, o meu conteúdo... tá. Meu nome é Renata Capai, o vídeo completo desse conteúdo tá no meu vídeo do YouTube. Pode falar mais lentinho, é só a finalização.
Meu nome é Renata Capai, o vídeo completo com todo esse conteúdo tá no meu canal do YouTube. Siga lá! Meu nome é Renata Capai, espero que... meu